Crônicas. Amém? Já gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus e a pastora por estar me confiando trazer mais uma vez a palavra do Senhor para os irmãos esta noite. Amém? E antes da gente começar, qual é o tema desta noite, igreja? Resposta de Deus. Quem veio atrás de uma resposta de Deus nesta noite? Resposta de Deus. Vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulo 32. Alguns versículos. Aleluia! O versículo 1. Todos encontraram? Amém. Vamos estar lendo. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Versículo 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Ainda peço aos irmãos para ler, vamos ler ainda o versículo 22. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Então, nós vamos ler, nós lemos o texto aí em Crônicas, e esse mesmo texto a gente vai encontrar no livro de Ezequias e no livro de Isaías. E antes eu quero falar um pouco sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias era filho do rei Acais. O rei Acais, ele era um rei que ele não obedecia a Deus, ele era um rei que desagradava a Deus, ele era um rei que não andava reto com Deus. E Ezequias, apesar de ser filho do rei Acais, apesar de ele estar no meio de um povo que ali não estava obedecendo a Deus, um povo que estava idolatrando outros deuses, Ezequias, ele não se misturou, ele não se igualou com aquelas pessoas. E nós ouvimos muito falar que as pessoas, elas são fruto do meio em que elas vivem. Só que eu não concordo com isso. Por quê? Porque lendo a Bíblia, lendo esse texto, nós vamos ver que Ezequias, ele não se misturou, ele não se contaminou, apesar de ele estar no meio de pessoas que não estavam servindo a Deus, pessoas que não estavam andando reto com Deus. Ele preferiu andar reto com o Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, no capítulo 18, que Ezequias, ele andou reto com o Senhor, ele restaurou os cultos ao Senhor, ele destruiu os altares, ele destruiu a estátua da deusa Zerá, ele destruiu, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. E eu creio que ali muitas pessoas devem ter dito a ele: mas Ezequias, essa serpente é de bronze, ela tem valor, ela é valiosa, ela tem um grande valor, precisa destruir. Mas para Deus ela não tinha nenhum valor. E Ezequias, ele sabia disso, e então ele despedaça, ele destrói. E o texto vai dizer também que ele não se submete ao rei da Síria, ele se rebela contra o rei da Síria. E por conta disso, vai dizer que vai vir guerra sobre o reino de Ezequias.
Então, Ezequias, ele foi tão reto com Deus que o texto vai dizer que não houve aí em 2 Reis rei igual a ele. Não houve outro rei como ele, nem antes dele, nem depois dele. Porque ele foi o tempo inteiro reto com o Senhor. E por conta disso o Senhor o honrou e o Senhor fez ele prosperar em tudo que ele fazia. Então, nós vamos ver que o rei Ezequias, ele teve um posicionamento espiritual. Ele estava ali no meio de pessoas que não estavam andando reto com Deus, mas ele preferiu andar reto com Deus. Então, como eu disse, nós, segundo a Bíblia, as pessoas, elas não são fruto do meio em que elas vivem. Outro exemplo que nós temos disso é Samuel. Samuel, ele foi criado por Eli. Eli, ele foi quem criou Hofni e Finéias. E todos nós sabemos que Hofni e Finéias, eles foram o quê? Eles foram desobedientes a Deus. Eles fizeram tudo que desagradava a Deus. Eles fizeram tudo que era abominável aos olhos de Deus. Mas Samuel, ele preferiu o quê? Ficar na posição. Samuel, ele preferiu adorar o Senhor. Ele disse, não, eu não vou me contaminar, eu não vou ser igual a eles, eu vou ser diferente, porque o Senhor me chamou para ser diferente. Então não importa onde você esteja, não é o meio em que você está que vai definir quem você é. Não é o meio em que você está, não é o meio em que você trabalha, não é o meio onde você estuda, não é o meio onde você mora que vai definir quem você é. É você que define quem você é em Jesus. Porque você pode estar onde estiver, mas você decide se você quer andar conforme os ensinamentos de Jesus ou se você quer andar de acordo com o meio onde você está. Porque quem serve a Deus verdadeiramente não vai se contaminar com o meio onde está. Então nós vamos ver que ele teve um posicionamento espiritual. E aí tem pessoas que acham que quando a pessoa ela vem para Jesus, quando a pessoa ela está na presença de Deus, quando a pessoa ela decide largar o mundo e seguir Jesus e fazer a obra de Jesus, as pessoas acham que então a partir dali a vida dela vai ser uma maravilha. A partir dali tudo vai dar certo, nada vai acontecer, não vai dar nada errado. Engano, porque quando há um posicionamento espiritual, quando eu e você decidimos nos posicionar com Deus, quando eu e você decidimos fazer a obra de Deus, quando eu e você decidimos andar na obediência a Deus, então vai ter guerra, então vai vir as guerras, vai vir as afrontas, porque o inimigo ele não está preocupado em atacar quem não tem posicionamento. O inimigo ele não está preocupado com aquele que não faz nada, com aquele que não dá prejuízo ao inferno. O inimigo ele não está preocupado em atacar pessoas paradas, pessoas que estão de braço cruzado. O inimigo ele quer destruir aquele que está atacando o inferno. Então não espere, se você decidiu atacar o inferno, se você decidiu vir para Jesus, se você decidiu fazer a obra de Deus, se você decidiu andar em obediência a Deus, não espere mar de rosas. Espere guerras, porque as guerras vão vir, os levantes vão vir, as afrontas vão vir, as calúnias vão vir, porque você decidiu atacar o inferno. Então, desde quando você se posiciona e decide atacar o inferno, decide fazer a obra de Deus, decide fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer, então o diabo ele vai querer lhe atacar. O diabo ele vai querer tirar de você aquilo que é valioso para você. O diabo ele vai querer tirar de você aquilo que é importante para você, aquilo que lhe faz bem. O diabo ele vai querer lhe atacar para querer ver você sem paz, para querer ver você perder o sono, para querer ver você desesperado. Ele vai querer lhe atacar para tentar tirar sua resistência. Ele vai dizer, não, eu vou atacar ele, eu vou atacar ela, porque eu quero ver se ele vai resistir, eu quero ver se ela vai resistir, eu quero ver se quando as guerras vierem, se ela vai permanecer de pé, se ela vai permanecer fazendo a obra, se ele vai permanecer fazendo a obra, se ele vai permanecer de pé. Então o diabo ele quer destruir aquele que decide guerrear contra o inferno. E Deus ele nos chamou foi para guerrear. Deus ele não nos chamou para ficar parados. Nós vemos que Ezequias ele decidiu andar reto com Deus, ele decidiu se posicionar espiritualmente, se posicionar com Deus, e então ele foi tão bem sucedido, como eu disse,
como eu já falei para os irmãos, que no capítulo 18, em 2 Reis, vai dizer que não houve rei igual a ele. Então já imaginou Deus dizer, como seria bom se Deus olhasse para mim e para você e dissesse, não existe uma serva que me serve tão bem quanto aquela ali naquela igreja. Não existe um varão tão cheio de Deus, que faz a obra tão bem como aquele varão naquele lugar. Então já pensou como seria bom Deus se referir a mim e a você dessa maneira? Já pensou como seria bom se ele se referisse a mim e a você como ele se referiu a Ezequias? Que foi dito que não houve, nem antes nem depois, um rei como ele. Então, por quê? Porque houve posicionamento. Então, se há posicionamento, há guerra. Se há posicionamento, o inimigo ele vai se levantar sim. Então, nós vamos ver que os levantes vão vir, as guerras vão vir. Mas se você sabe o Deus que você serve, se você sabe em quem você tem depositado a sua confiança, se você tem certeza e convicção que o único Deus Todo-Poderoso é o Deus que você serve, é o Deus a quem você está servindo, é o Deus a quem você decidiu entregar a sua vida, você não vai baixar a guarda para o inimigo. Você não vai baixar a guarda quando ele vier, quando ele se levantar, quando ele vier com as guerras, com as afrontas, você não vai baixar a guarda. Nós vamos ver, acho que no capítulo 19, em 2 Reis, que por um momento Ezequias ele se rende às afrontas do rei Senaqueribe, do rei da Assíria. Vai dizer que ele, por um momento ali, ele fraqueja e ele manda dizer ao rei que não ataque mais ele. Rei, não me ataque mais, eu vou fazer tudo que você me impuser, tudo que você mandar, tudo que você quiser. E ali diz que ele dá, toda a prata do templo, todo o ouro das portas do templo, ele dá tudo para o rei Senaqueribe. Só que o fato dele se render não impediu o rei de voltar a atacar novamente, de voltar a afrontar novamente. Então não pense que Deus lhe chamou para, por exemplo, Deus lhe chamou para pregar. Aí você se rende, você diz, não, eu não vou, eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu não estudei, eu não sei falar nada, eu não sei dizer nada. As pessoas riem, e não sei mais o que, e não sei mais o que. Então o inimigo ele começa a colocar na sua mente, você desista porque você não consegue, desista porque você não vai nunca, você nunca vai saber falar, desista porque você nunca vai ter autoridade, desista porque você não é capaz, desista porque ninguém dá glória, desista porque você não consegue. E aí a pessoa muitas vezes ela se acovarda, muitas vezes ela se intimida com a voz do inimigo e ela fraqueja, e ela decide ceder. Mas só cede aquele que tem medo de guerrear, só cede aquele que é covarde. Porque quando Deus chama corajosos. A Bíblia vai dizer que Deus ele conta com corajosos. Deus ele não conta com covardes. E há pessoas que elas decidem ceder por medo de ir partir para a guerra. Como assim partir para a guerra? O inimigo ele está dizendo que você não consegue. O inimigo ele está dizendo que você não é capaz. O inimigo está dizendo que você vai parar, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Só que você precisa se posicionar. Você precisa tomar posicionamento. Você precisa ter posicionamento espiritual. Como assim? Você precisa se posicionar na oração. Você precisa se posicionar no jejum. Você precisa se posicionar na leitura da palavra. Você precisa se posicionar com Deus. Porque guerra espiritual só se vence quando se posiciona. Guerra espiritual só se vence com oração, com jejum e leitura da palavra. Então, ele se rende ali naquele momento e diz que logo o rei volta a afrontar ele novamente e manda seus mensageiros mais uma vez afrontar o rei Ezequias. E ali diz que aqueles mensageiros diz a Ezequias e diz também para todo o povo de Judá que ele fala para o povo, repare a ousadia de Senaqueribe. Que ele diz para o povo que o povo não acredite em Ezequias.
Não acredite no que Ezequias diz a eles. Que o povo não acredite que o Deus de Ezequias vai livrar eles da mão dele. Ele ali tenta amedrontar o povo. Ele ali tenta, colocar temor no povo. E ali ele tenta fazer isso de que maneira? Descredibilizando o líder. Ele tenta de que maneira? Tentando fazer aquele povo de Jerusalém duvidar de Ezequias, duvidar do rei, do Deus de Ezequias. E muitas vezes comigo e com você não é diferente. Quantas vezes você está passando por uma prova, você está passando por uma guerra, e o Senhor usa o profeta, o Senhor usa a serva dele, o Senhor usa o servo dele para falar com você, o Senhor usa o líder para lhe dar uma palavra, e depois vem o inimigo, vem o enviado de Satanás e começa a dizer a você: não dá ouvidos ao que ela diz, não. Não dá ouvido ao que ele diz, não. O que é que ele sabe? O que é que ela sabe? Está vendo que não foi Deus que falou? Não está vendo que Deus não ia dizer isso a ela? Não está vendo que Deus não ia falar isso para ele? Não dá ouvidos, não. Pode desistir, que esse Deus aí não vai fazer como você está pensando. Você não vai conseguir. Não dá ouvidos, não dá crédito. Então o inimigo, ele quer descredibilizar o líder, ele quer descredibilizar o profeta, ele quer fazer o povo duvidar do que Deus fala, e ele quer fazer o povo desistir e se entregar e se render a ele. Então ele faz aquela afronta ali, e aí vai dizer que quando Ezequias ele fica sabendo daquilo, ele manda falar com o profeta Isaías. E ali diz que Isaías manda imediatamente dizer a ele da parte do Senhor. Ou seja, o Senhor manda falar com ele e manda dizer a ele, aleluia, né, que ele irá fazer Senaqueribe voltar pelo mesmo caminho, e que ele irá matá-lo, fazer ele morrer à espada. Olhe bem, Deus ele profetizou por meio do profeta Isaías que Senaqueribe ia voltar pelo mesmo caminho que veio, e que ele ia ser morto à espada. E ali nós podemos ver na leitura da história que Ezequias ele se posiciona. Ezequias ele não se rende, ele decide ficar na posição. Ezequias ele decide ficar posicionado, e vai dizer que quando o rei Senaqueribe ele manda já então uma carta de afronta para o rei Ezequias, onde ele diz que ele vai invadir, que ele vai matar, que ele vai destruir, que ele vai acabar, e onde ele diz que o Deus de Ezequias, e ali ele é tão ousado que ele afronta o próprio Deus, e ele diz ali naquela carta que o Deus de Ezequias não vai poder livrar ele, não vai poder livrar o povo de Jerusalém das mãos dele, que ele já havia destruído outras cidades, ele já havia destruído as cidades de Judá, as cidades fortificadas, e que nenhum dos deuses daquelas cidades pôde livrar aquelas pessoas, aqueles povos das mãos dele, e que com Ezequias não seria diferente. Olha o tamanho da ousadia de Senaqueribe. Só que ali, Ezequias, quando ele ouve aquela afronta, o que é que ele faz? O que é que Ezequias faz? Ezequias, ele pega aquela carta. Ele pega aquela carta e ele diz: não, agora Senaqueribe foi longe demais. Senaqueribe foi longe demais. Eu preciso tomar uma posição agora. Eu preciso tomar uma decisão agora. E ali Ezequias, ele pega aquela carta, e o texto vai dizer que ele apresenta aquela carta ao Senhor. Ele sobe ao templo, à presença do Senhor, e ele apresenta aquela carta a Deus. Ele apresenta aquela carta a Deus. Então observe, Ezequias ele não levou aquela carta para mostrar para os irmãos. Ele não levou aquela carta para a casa de um vizinho. Ele não levou aquela carta para mostrar um colega de trabalho, para mostrar um amigo. Ele não levou aquela carta para mostrar um parente. Ele não levou aquela carta de afronta para a rede social. E quantas vezes hoje em dia, se você está passando, se nós estamos passando por uma guerra, se nós estamos passando por um problema familiar,
familiar, se nós estamos passando por uma dificuldade, ao invés de apresentar a Deus, nós vamos para a rede social, nós vamos colocar lá o emojizinho de tristeza, emojizinho de depressão, emojizinho de morte, emojizinho de choro, ou seja, mostrar para o inimigo a sua fraqueza, vai mostrar para o inimigo que ele está conseguindo o que ele quer na sua vida. Ele pega a carta dele, ele não mostra para ninguém. Ele pega a carta dele, ele apresenta para Deus, o Todo-Poderoso. Porque é a Deus, o Todo-Poderoso, que nós devemos apresentar as nossas causas. É a Deus que nós devemos apresentar as nossas guerras. Não é na porta de vizinho, não é na porta de irmão de igreja, não é na conversinha de WhatsApp, não é na conversinha no Messenger, no Instagram. Não é na rede social que você vai apresentar seus problemas. Não é na rede social que você vai declarar que você está passando por guerras. Não, é a Deus que você deve apresentar as suas guerras. É diante de Deus que você deve colocar o seu problema. É nas mãos de Deus que você deve entregar as suas afrontas, as suas lutas, as suas guerras. E foi assim que Ezequias agiu. Ele apresenta aquela carta para Deus. E ali ele ora ao Senhor. Ali ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor. E ele pede: Senhor, olha aqui, Senhor. Olha, abre os olhos e vê. Ouve, Senhor, as palavras do rei Senaqueribe. Ouve, Senhor, o que o rei Senaqueribe tem dito contra o Senhor. Olha o que o rei Senaqueribe tem falado. Olha o que ele está fazendo. Então ele apresenta a causa dele a Deus. Ele apresenta aquela guerra a Deus. Ele apresenta aquela carta de afronta para Deus. E ali ele ora ao Senhor. E vai dizer que o Senhor logo, ele ouve a oração de Ezequias. E ele mais uma vez chama o profeta e manda responder Ezequias. Ele diz: vai, Isaías, e fala para o meu servo Ezequias, que eu ouvi a oração que ele me fez contra Senaqueribe. Eu ouvi tudo que Senaqueribe tem feito. Diz para o meu servo o que é que eu penso de Senaqueribe. E aí Deus diz: quem Senaqueribe pensa que é para estar me afrontando? Quem Senaqueribe pensa que é para dizer que vai fazer e acontecer? Quem Senaqueribe está pensando que está afrontando? Contra quem Senaqueribe pensa que se levantou? Contra quem Senaqueribe pensa que blasfemou? Então ali o Senhor, ele diz ainda: eu ouvi tudo que Senaqueribe falou. A arrogância dele, as palavras dele subiram aos meus ouvidos. Então diz para o meu servo que eu vou colocar um anzol no nariz dele, vou colocar um freio na boca dele. E ali ele diz, nós vamos ver na continuação no texto, nós vamos ver que ele diz que ele vai colocar o anzol no nariz dele, vai colocar um freio na boca dele. E ali ele vai e diz para o servo dele, para Ezequias, manda o profeta dizer a Ezequias: diga a ele que não tema, diga a ele que não tenha medo, porque nesta cidade ele não vai entrar, nesta cidade ele não coloca os pés, neste lugar ele não toma, neste lugar ele não vai fazer completamente nada, ele não vai destruir este lugar, ele não vai destruir este povo, ele não vai nem entrar nesta cidade. E ali vai dizer que logo o que é que acontece? O Senhor envia um anjo, apenas um anjo, e diz que esse anjo destrói 185 mil dos soldados do rei da Síria. 185 mil dos soldados de Senaqueribe. E vai dizer que na manhã seguinte, quando Senaqueribe chega ali, que vê todos aqueles cadáveres, todos aqueles mortos, diz que imediatamente ele se amedronta, ele se levanta, ele volta para a cidade dele, e ali vai dizer que quando ele, um certo dia, vai para o templo adorar o Deus dele, Nisroque, diz que os
próprios filhos dele, 2 filhos dele, Adrameleque e Sarezé, matam ele à espada, assim como Deus já havia profetizado. Porque vai dizer que quando Ezequias ora ao Senhor, Ezequias ele mostra para o Senhor a confiança dele no Senhor, e ele diz ao Senhor: Senhor, mostra para esse povo, livra-nos das mãos do rei da Síria, e mostra para eles, e mostra para que todos vejam que só o Senhor é Deus. Porque é bem verdade que ele destruiu outras cidades, que ele destruiu outros deuses, mas ele só conseguiu destruir porque eram deuses de madeira, eram deuses de pedra, eram deuses feitos pelas mãos de homens. Então mostra para esse povo que só o Senhor é Deus, mostra para esse povo que só o Senhor é Deus. Então, se você tem um problema, se você está passando por guerra, se você está passando por afronta, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: posicione-se. Toma posição, apresenta para Deus. Deus tem resposta para trazer para a sua vida. Ele está esperando posicionamento. Ele está esperando que você se posicione, que você entre na guerra, que você decida guerrear, que você decida pelejar, que você não fique parado. Porque Ezequias, ele não ficou parado diante das afrontas, ele não ficou parado diante das calúnias. Ezequias, ele tomou posição. O inimigo, ele quer colocar medo em mim e você. O inimigo, ele quer colocar na minha mente, na sua mente, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos superar, que nós não vamos vencer, que nós não vamos ter vitória, que nós não vamos chegar lá, que nós não vamos dar para nada. O inimigo, ele quer colocar na minha e na sua mente que nós não somos capazes, que nós não temos condições. Mas quando nós sabemos e temos a certeza, a convicção do Deus que nós servimos, a convicção do Deus que nós servimos, nós não nos deixamos abater, nós não cedemos para o inimigo, nós não baixamos a guarda, nós decidimos posicionar e partir para a guerra. E partir para a batalha, porque sabemos que Deus, ele vai entrar na peleja. Nós sabemos que Deus, ele vai guerrear em nosso favor. Nós sabemos que se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós tivermos uma vida de obediência ao Senhor, ele vai responder a mim e a você. Ele vai trazer resposta, ele vai trazer solução para o seu problema, ele vai trazer vitória em meio às suas guerras, ele vai deter o inimigo da sua vida. Então, no texto vai dizer que Deus, ele manda dizer que ele vai colocar um freio na boca de Senaqueribe. O que é que eu entendo com isso? Se há alguém te afrontando, se há alguém se levantando contra a sua vida, se há alguém levantando contra você, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser onde você mora, eu não sei, mas se há alguém levantando contra você, se há alguém que está tentando te destruir, se há alguém que está levantando uma guerra contra você, contra a sua família, não se preocupe com as afrontas, não se preocupe com as calúnias, porque Deus, ele vai colocar um freio na boca dessa pessoa. Deus, ele vai colocar um freio, assim como ele colocou na boca de Senaqueribe, assim como ele cumpriu na vida de Ezequias, assim como ele cumpriu ali, e ele não permitiu mais, assim como ele disse, ele fez. E Senaqueribe, ele não teve mais voz para afrontar ninguém. Senaqueribe, ele foi derrotado. Senaqueribe, ele teve que ceder, ele foi destruído, e como o Senhor disse que ia fazer, o Senhor fez. Então o Senhor, ele diz a mim e a você nesta noite: não se importe com o inimigo da sua alma, não se importe com os levantes do inimigo, não se importe com as calúnias, não se importe com as afrontas, não se importe com aqueles que estão levantando para te atacar, não se importe com aqueles que estão querendo destruir a sua família, destruir a sua vida, porque Deus, ele diz ainda nesta noite: tem pessoas se levantando contra a sua vida, tem pessoas levantando uma guerra contra você, querendo te destruir, querendo tomar aquilo que Deus colocou na sua mão, querendo tomar aquilo que Deus lhe deu, mas
dizendo assim: não se preocupe, não se importe, porque vai ter pessoas que estão se levantando contra a sua vida, que eu não vou nem precisar fazer nada, porque dentro da própria casa desta pessoa já tem quem faça, já tem quem faça. Não se preocupe, não se importe com as afrontas do inimigo, não se preocupe. Então olha ali que Senaqueribe, ele foi morto. Deus poderia ele mesmo ter matado o Senaqueribe, mas Deus, como ele mandou falar através do servo dele, através do profeta Isaías, que ele seria morto à espada. Ou seja, imagine aí ele ser morto pelos próprios filhos. Imagine que terrível ser morto pelos próprios filhos, dentro da própria casa dele. Tudo isso por quê? Porque ele afrontou o Deus vivo. E eu tenho um recado para você: quem se levanta contra a sua vida, quem se levanta para levantar guerra contra você, para destruir a sua família, para destruir aquele que está na posição com Deus, para destruir aquele que está fazendo o que Deus manda, quem se levanta, Deus abate. Pode ter exército, pode ter dinheiro, pode ter condição financeira, pode ter influências políticas, pode ter amizades, pode ter o que for. Quem se levanta contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, que está na posição, que está posicionado para fazer aquilo que Deus manda, que está na posição para ver o reino de Deus crescer, que está na posição da obediência, que está na posição para obedecer a voz de Deus e fazer aquilo que Deus chamou para fazer, Deus abate. Pode ser quem for, pode ter o que for, Deus vai abater o meu e o seu inimigo. Deus vai abater aquele e aquela que se levantar contra a sua vida e contra a minha vida. Por quê? Porque Deus é um Deus fiel, é um Deus todo-poderoso. Agora você imagine aí, se Deus manda um anjo, apenas um, para matar 185, esse anjo mata 185 mil pessoas, e você acha mesmo que se alguém levantar contra a sua vida, se alguém quiser tirar aquilo que Deus lhe deu, se alguém quiser mexer com aquilo que Deus colocou na tua mão, você acha mesmo que Deus vai ver e não vai fazer nada? Você acha mesmo que Deus vai deixar por isso mesmo? Você acha mesmo que se Deus diz na palavra dele que ele dá ordem aos anjos para acampar ao seu redor, para te livrar, para te guardar, ele vai deixar o inimigo fazer, pintar e bordar na sua vida? Não. Então, o que nós devemos é nos posicionar com Deus. Ter uma vida de obediência e de posição para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não dê ouvidos ao inimigo. Não dê ouvidos ao que o inimigo diz. Não dê ouvidos àquilo que o inimigo fala. Não dê ouvidos àquilo que o inimigo vem para o seu ouvido, dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que não tem jeito, que é caso perdido, que é caso de morte, que é caso sem solução. Não dê ouvidos, porque você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus que você serve, e se você sabe o Deus que você serve, então tenha fé e se posicione, porque é isso que Deus quer, posição para ele guerrear na sua guerra, para ele guerrear nas minhas guerras. Ele quer posicionamento. Aleluia. Então quando você se posiciona, Deus ele vê e Deus ele está pronto para trazer resposta. Quando você se posiciona em oração, quando você se posiciona em jejua, quando você se posiciona e lê a palavra e medita na palavra, quando você se reveste das armaduras de Deus, quando você parte para a guerra, então Deus ele vê e ele traz resposta à sua oração, ele traz resposta para a sua vida, ele traz solução para o seu problema, ele traz a resposta que você precisa, ele destrói os seus inimigos, ele derrota os seus inimigos para lhe dar vitória. Então, vai dizer que quando ele volta, né? Senaqueribe, ele volta para o mesmo lugar de onde veio, como foi profetizado, e ele é morto à espada. E então, dessa maneira, Deus livrou
Jerusalém, Deus livrou o povo de Jerusalém, Deus livrou Ezequias das mãos de Senaqueribe, Deus livrou assim eles de todos os inimigos e fez com que eles tivessem paz. Porque o objetivo do inimigo é tirar a sua paz. O objetivo do inimigo é tirar a minha paz. O objetivo do inimigo é tirar a nossa paz. É tentar quebrar a nossa resistência. Para ver se nós desistimos. Para ver se nós dizemos, não, eu vim para o Evangelho, mas está muito difícil. Deus falou que eu vou pregar. Deus falou que eu vou cantar. Deus falou que me quer na obra, mas está difícil. É muita luta, é muito levante. Então o inimigo quer que você diga assim, está difícil. O inimigo ele vai colocar no seu ouvido. Você não está vendo que não dá para você? Você não vai conseguir. Você não vai ter força. Você não vai dar conta. É muita coisa. É muita responsabilidade. É muito compromisso. É muito cansaço. Você não vai suportar. Desista. Pare. É o que o inimigo quer. É o que o inimigo quer que eu e você ouça. É a voz do inimigo no meu e no seu ouvido o tempo todo. É a voz do inimigo no meu e no seu ouvido o tempo todo. Para, desista. Você não vai conseguir. Não dá para você. Mas nós devemos nos posicionar. Quando as dificuldades vêm, quando as afrontas vêm, quando o inimigo se levanta, quando as guerras vêm, nós devemos nos posicionar. Nós devemos ter a convicção de que o Deus que nos chamou, o Deus que nós servimos, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que garante, é um Deus que nos dá força, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos dá vitória. Então, se você quer vitória, se você quer resposta de Deus, você precisa se posicionar. Se você quer resposta de Deus, você tem que estar na posição. Você tem que tomar posição. Você tem que se posicionar espiritualmente. Você tem que partir para a guerra. Você tem que lembrar que Deus não chamou covardes. Deus não chamou medrosos. Deus chamou corajosos. Deus chamou pessoas que têm coragem para guerrear. Deus chamou pessoas que têm coragem para combater o inimigo. Então, não se acovarde. Não fique com medo. Não tenha medo das afrontas. Não tenha medo daquilo que você ouve. Não deixe nada lhe parar. Não deixe nada lhe paralisar. Não dê ouvidos ao inimigo. Você crê no Deus Todo-Poderoso, então se posiciona e parte para a guerra. Oração, jejum, palavra, parte para a guerra, porque Deus tem resposta para trazer para a sua vida. Deus tem resposta para o teu coração. Deus tem resposta para a sua vida, amém? E eu peço aos irmãos que se coloquem de pé nesta hora, amém?